Café na praça. Sou de Vila Nova de Gaia. És lenha? Ok. Qual das bandas é que fazias parte? A do meu pai, que é o maestro. Café na praça com Filipa Lima. Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça. Esta semana comigo tenho Filipa Lima, flautista profissional e presidente da Orquestra do Alto Minho. Filipa, obrigado por teres aceitado o convite para este Café na Praça. Obrigada, eu. Filipa, estás ligada à música, és flautista, és presidente da Orquestra do Alto Minho e também outras coisas, mas em pequenina, o que é que gostarias de ser quando fosses grande? Pois, em pequenino, eu primeiro gostava de ser astrónoma e depois também fui andando na escola e tinha muito boas notas, por isso tinha possibilidades para seguir essa carreira. No entanto, como o meu pai é músico, também estava na música desde muito pequenina, desde os 6 anos, e chegou ali aos 12 anos e escolhi ir para a Escola Profissional de Música de Viana do Castelo e depois já não havia maneira de ir para o outro lado, porque o próprio currículo da escola, cada ano que passa, nos dá mais e mais disciplinas, que são todas elas muito boas, então quando andamos por elas já estamos no 12º ano e já vamos para a universidade e é tudo muito orgânico. É tudo muito encadeado. Olha, Exatamente. eu lembro-me de uma altura, pai, no quinto ou no sexto ano, porque eu não sei porque eu lembro-me disto. Fui fazer uma visita à escola de música do. Quem que é? Que tu andaste, no fundo. E eu lembro-me de explicar. No fundo, devia ser uma ação de angariação de alunos que eles faziam, não sei se ainda fazem. E eu lembro-me de, na altura, eu ter pensado: isto até tem piada, até é engraçado. Só que depois lembrei-me, pus-me a pensar, mas espera lá, isto é tão virado para a música que se eu me meto aqui na música, depois é só para a música. Não, É assim, nós temos 3 momentos para desistir. Por exemplo, nós entramos e temos os primeiros 3 meses, que é o primeiro período. Se virmos que realmente aquilo não vai com aquilo que nós queremos e podemos pedir transferência para o ensino normal, por assim dizer. Depois temos no nono ano, que podemos também sair, ou seja, fazemos 3 anos na escola e depois para o secundário vemos que não queremos seguir música de forma profissional e então pedimos outra vez para ir para uma escola de ensino oficial, ou então no 12º ano, quando não queremos ir fazer a licenciatura na área da música. Mas é muito difícil e são poucos os que acabam por deixar dentro dos 6 anos da orgânica da escola. Pronto. Ok. Então, e tu depois tiraste a licenciatura também em música? Sim, eu tirei, depois fui para o Porto, tirei na Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo, na ESMAI. Depois fiz o meu mestrado na Alemanha, na Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy, em Leipzig. Perdi no meio Depois, do nome, mas ok. mas pronto, é em Leipzig, acho que agora é super conhecido por causa do futebol, na Alemanha, e depois, entretanto, acabei o meu mestrado, comecei também a trabalhar com uma orquestra na Alemanha e comecei o meu Meister Class Examen, que é um grau que não existe em Portugal, mas pronto, que é acima de mestrado, mas não é equivalente a doutoramento nem nada disso, é mais uma especialização. Entretanto, enquanto estive na Alemanha, fui bolseira da Fundação Carlos de Gulbenkian, que é depois a fundação que me chama para eu voltar para Portugal. E então estou desde 2017 em Portugal, fui chamada por eles para tocar com a Orquestra Gulbenkian enquanto músico convidado. Ok. A parte da flauta, em que momento é que tu escolhes o instrumento e te dedicas só a ele? Porque no fundo depois vocês também escolhem um instrumento e ficam ligados a eles, não é? É assim, o meu pai é músico e era professor de música, ou seja, eu sempre acompanhei muito de perto a escola de música, aliás, as escolas de música que o meu pai dava aulas. E isso permitiu-me ter conhecimentos ao nível dos instrumentos muito variados. Eu via muitos instrumentos e pude escolher. Eu soube logo que não queria fazer um instrumento que não tivesse a melodia. Para mim isto era importante, que tivesse a canção, que tivesse a parte melódica e não só um acompanhamento ou assim. Por isso retirei logo aqui à partida uma série de instrumentos. E depois uma das minhas melhores amigas tocava flauta e eu também gostava de estar ao lado dela, então foi assim orgânico. Portanto, escolhi a flauta aos 6 anos.
O meu pai na altura não me deixou começar aos 6 anos, porque dizia que o primeiro devia começar a saber ler, por isso só começo na flauta aos 8 anos, mas aos 6 anos já cantava, já sabia formação musical, porque acompanhava o meu pai nas escolas que ele ia, ficava ao seu lado na secretária, e ao vê-lo ensinar os outros, fui aprendendo eu própria. Quando chegou a altura de eu aprender, já sabia aquilo tudo de trás para a frente. Mas sim, acho que o meu pai nessa parte foi muito importante. Pois, era isso que eu te ia dizer. Tu, desde pequenina, que estás no mundo da música, no mundo das bandas filarmónicas. É um mundo complementar porque eu vou-te explicar. O que eu quero dizer é isto. Tu tens aqueles que vão para a escola de música, mas também tens muita gente a aprender música através das bandas filarmónicas. São mundos que se conciliam ou são mundos que não? Em que as pessoas. Aliás, muita da gente, agora há mais oferta. Por exemplo, nós agora temos o ensino articulado, temos as AECs, há muita mais oferta. Na altura que eu tinha 6 anos, estas modalidades ainda não existiam. Por isso, as escolas de música das bandas filarmónicas e as escolas de música, nós temos muitas em Viana que não pertencem a bandas, sempre fizeram uma triagem depois para a escola profissional, ou seja, sempre se mandam os melhores alunos, aqueles que se via com maior talento, por assim dizer, para a escola profissional. No meu caso, eu não começo numa banda, o meu pai tinha uma escola de música na minha freguesia, em Vila Nova de Anha, e também dava aulas na Escola de Música de Perro, por exemplo, dava aulas na Fundação Maestro José Pedro, que agora acho que tem outro nome, e eu acompanhei-o sempre. E o meu pai, sim, nessa altura já frequentava bandas filarmónicas, depois, quando teve as filhas, deixou um bocadinho, e depois, quando nós voltámos a crescer, voltou então às bandas. E a minha primeira experiência numa banda, por exemplo, é aos 10 anos, ou seja, eu ainda não estava na escola profissional, mas ainda tinha o meu pai como músico também. Depois foi um bocadinho, um período, foi um ano, depois o meu pai no ano seguinte passa a ser o maestro da banda onde nós estávamos, que era a banda de Moreira de Lima, em Ponte de Lima. Mas lá está, a minha primeira experiência na banda é tendo o meu pai como colega. Ou seja, nós éramos os dois músicos e eu na altura tinha 10 anos. E então, quando faço 12, que equivale ao 7º ano, então é que escolho ir para a escola profissional. Não querendo dar um salto muito em frente, mas porque a música vai estar sempre presente na nossa conversa, a Orquestra do Alto Minho, o que é que é? O que é ao certo? Tu és presidente de. O que é essa É uma orquestra? associação, é uma Ok, associação sem fins lucrativos. ok. Eu, enquanto acabei o meu 12º ano, depois fui para a licenciatura, e eu sempre tive esta ideia, ou seja, porque é que eu tenho que fazer o que eu faço em Lisboa, no Porto, na Alemanha, e não consigo fazer o mesmo em casa. E isso a mim sempre me deixou. Nós devíamos ter uma orquestra na nossa região, devíamos ter uma orquestra na região. E foi engraçado que eu, quando fiz as malas para voltar à Alemanha, encontrei para aí 5, 6 cadernos com esta ideia da Orquestra do Alto Minho e o que é que ela seria. Ou seja, era uma coisa que já vinha muito na minha cabeça. E, entretanto, eu ficava sempre triste, mas porque é que eu só me estou a formar para ficar lá fora? Ou então para ficar fora de Viana? Porque existem efetivamente muitos músicos e muito bons. Eu acho que Viana Distrito não tem noção dos músicos que fez. E é uma tristeza nós não podermos voltar e tocar em casa. A partir do momento em que eu acabei a escola profissional, nunca mais voltei a tocar em casa sem ser com a banda filarmónica. Ou seja, há toda uma formação de músicos até ao 12º, mas depois não há lugar para eles na agenda cultural. Ou seja, passámos a não existir. E nós tínhamos uma ideia, depois também falei com um dos meus grandes amigos, íamos em viagens juntos e dizíamos: porque é que estamos aí para Guimarães, que é a Orquestra de Guimarães, podíamos estar a fazer o mesmo em Viana. Então a nossa ideia foi efetivamente fazer uma orquestra, e este será sempre o nosso objetivo a longo prazo, uma orquestra residente no nosso distrito e que possa chegar a todos os municípios numa programação anual, e que possa levar, por assim dizer, uma orquestra a todo lado, porque nós temos mesmo muitas assimetrias dentro do distrito de Viana do Castelo. Nós temos, por exemplo, zonas que estão a ficar despovoadas. Há a haver muita dificuldade de fixação de talento, nós vemos isso muito nas campanhas eleitorais, mas depois falta no terreno também estratégias para fixar os jovens, sem ser através da precariedade, porque nós temos todos muita formação e precisávamos e gostávamos muito de poder voltar a casa, e sinto que não temos ainda esse espaço. E nesse sentido criamos a associação e temos feito já uma série de concertos mais de música de câmara e basicamente culturalmente
queremos trazer a música erudita, a música clássica, para a nossa região a um nível profissional, porque ainda não existe, só existe a um nível académico, por isso a um nível profissional, haver esta oferta cultural e ao mesmo tempo podermos quebrar o elitismo, porque eu acho que as pessoas não frequentam música erudita, primeiro porque não têm possibilidade de frequentar, não têm assim tanta programação, mas ao mesmo tempo ainda há uma ideia de que isto é para pessoas com algum capital, com algum status social, que não é para todos, e até porque as pessoas quando vão não se sentem incluídas, isto também é culpa nossa. Criámos uma série de formatos que as pessoas não se revêem. E cabe também a nós desconstruir isto. Pelo menos esta é a nossa principal missão com este projeto, que é muito ambicioso. Sim, é, sem dúvida. Em que fase é que está, ao certo, então? Disseste-me já tiveram alguns concertos de câmara, não é? Mas, de música de câmara, mas em que fase é que estão? Vocês já têm alguns músicos residentes? Têm um maestro residente? Como é que se está organizado? É assim, qualquer organismo profissional, uma orquestra profissional, nunca tem um maestro sempre. Ou seja, o objetivo é que o maestro todas as semanas mude. Há um maestro que é o principal, por assim dizer, que é eleito pelos músicos e é quem faz o som da orquestra, ou seja, trabalha mais vezes que os outros, mas o objetivo é que venham sempre maestros diferentes e desta forma estimule a própria orquestra e o próprio maestro seja estimulado depois quando vai aos outros sítios, ou seja, que o organismo não fique morto e com as mesmas pessoas. Esse não é o objetivo. Relativamente à nossa programação, aqui a questão é sempre a mesma, é o financiamento. E o financiamento à cultura em Portugal é muito insuficiente. E depois nós temos uma questão que também é muito interessante, que é, claro que as câmaras, que são os organismos mais pequenos da nossa região, não têm capacidade financeira para apoiar todos os grupos, ou seja, se vão todos os grupos folclóricos, se vão todas as bandas, não há orçamento para apoiar todos os projetos. E depois, para mim, há outro problema que é, nós ainda hoje em Portugal não temos tabelas na nossa área. Ou seja, não há mínimos por ensaio, não há máximos, não há diferença entre um músico amador ou um músico profissional. Qualquer pessoa pode dizer em Portugal que é músico e pega no instrumento e vai para o palco e é músico. Ou seja, não há uma distinção entre quem realmente estudou, formou. É um bocadinho como voltarmos antigamente. Qualquer pessoa podia dizer que era médico ou que era enfermeiro. Hoje é impensável. Há toda uma série de coisas que nós temos que fazer e de estudar. Na música ainda continuamos muito atrasados. E pronto, se por um lado o público, ou seja, os dinheiros públicos não servem para financiar estas estruturas, também não temos uma boa lei do mecenato em Viana. Ou seja, eu vivi na Alemanha, havia mesmo uma responsabilidade social das empresas, gostavam de apoiar as orquestras, mas não é só dar o dinheiro, faziam parte, eles próprios estavam nas provas, por exemplo, para selecionar os músicos. Por exemplo, em Leipzig, posso dar um exemplo, a orquestra de lá é patrocinada pela Porsche, em Berlim é pela Deutsche Bank, ou seja, há aqueles grandes nomes, as grandes marcas, sentem mesmo uma responsabilidade de apoiar a cultura, e isso nós ainda não temos em Portugal. Já vamos tendo um bocadinho com o desporto, acho que está a ganhar outra, principalmente agora em Viana, mas as pessoas ainda não sentem que devem apoiar a cultura. Acho que muita gente nunca sequer pensou o que é cultura, porque é que é importante. E então temos aqui alguns atrasos que depois também nos metem pedras a nós no caminho, porque vou dar um exemplo muito real. A partir do momento em que eu tenho um concerto que pode ser feito por um músico que até nem leva dinheiro, já nem estou a pôr aqui a questão de ser um amador ou ser um profissional, mas que até vai tocar de graça, como é que eu depois posso vir pedir a mesma coisa para me pagarem? Claro que não me escolhem a mim, não é? E muita gente, quantas vezes nós ouvimos, olha, anda a tocar ao meu café, vais promover o teu trabalho e eu dou-te o jantar. Como se eu não tivesse jantar em casa. Não sei, eu acho que as pessoas às vezes não percebem, é a nossa profissão. Eu não vejo assim tantos arquitetos, tantos médicos a irem trabalhar de graça. Porquê é que eu tenho que trabalhar de graça? Mas isto até nas próprias entidades políticas é um problema. A partir do momento em que nós apresentamos um cachê ou pedimos sei quê, parece que estamos a. E é interessante porque nós também temos contas para pagar, renda, água, luz, internet. Eu acho que as pessoas às vezes não pensam muito nisso. Por isso, há aqui muitos problemas, eu acho que em meia hora não dava para falar de todos. Não, eu compreendo perfeitamente, porque também na área de onde eu vim acaba a ser muito por aí, por isso acaba.
Eu acho que disse isto, não sei a quem no outro dia, que é as pessoas compreendem quando têm que pagar 10, 11, 12, 13 ou 14, 15 cêntimos por um pedaço de pão. Compreendem, porque é um pão que vão comer. Mas depois, quando lhes pedes, quando lhes pedes 100, 200 mil euros por um produto que elas não vão consumir, não vão beber, não vão comer, mas vão ouvir, vão ler, vão escutar, elas, a maioria das pessoas não tem essa sensibilidade de perceber que não é, que custa dinheiro, que é preciso pagar por isso. Percebo perfeitamente aquilo que estás a dizer. Olha, e a nível Não, de palcos? eu acho que às vezes as pessoas também não têm noção que o produto que nós vendemos não é aquela hora que eles têm no concerto. Sim. Aquela hora precisou de ensaios, precisou se calhar de um técnico de luz, um técnico de som, precisou de nós, que nós somos tipo atletas de alta competição. Eu não posso deixar de estudar, porque eu não sei quando é que me vão chamar, mas quando me chamarem eu tenho que estar em forma. Eu não posso deixar de tocar e pegar na minha flauta só no dia do concerto, isso não existe. E eu acho que é isso que as pessoas Já não conseguem praticaste hoje? avaliar. Sim, claro. Mas desculpa, eu não ouvi a tua questão. Não sei o que é que Eu tinhas. já ia mudar, e ainda bem que concluíste, que é palcos. Que palcos é que tens que há no Alto Minho? Olha, este, por exemplo, também é um problema. Nós temos muitos municípios que não têm espaços para receber, por exemplo, uma orquestra. Nós estivemos a fazer um estudo inerente ao projeto, não é? Por exemplo, Ponta da Barca, Melgaço, não têm palcos. Se eu quisesse pôr uma orquestra de 60 pessoas, não tem uma estrutura para receber uma orquestra. E temos outros que têm umas insuficiências muito grandes. Mas, por exemplo, temos o Teatro Sá de Miranda, que também tem as suas limitações, mas que é uma boa sala. Por exemplo, no outro dia estive nos Bombeiros Voluntários de Âncora, também tem uma sala espetacular. Também caminha agora não só com a academia, que vai acabar de estar concluída, eles têm agora um novo edifício para a academia e também tem uma sala lá espetacular. O teatro em Ponte Lima também é muito bom, lá está, mas são sempre estruturas que carecem de alguma coisa, algumas acusticamente não são as ideais, Reparaste, outras estás se a calhar não falar de tocam teatros competente. antigos, que já existiam nas vilas e nos concelhos de Alto Exatamente. Minho há muito tempo, não Por é? exemplo, nós temos o teatro, se calhar, ou o local mais novo será o Centro Cultural, por exemplo, de Viana do Castelo, mas para nós não resulta. Aquele espaço sem amplificação não resulta, aquilo não é uma sala de espetáculo. Ou é uma sala de espetáculo, mas precisa, por exemplo, de X, depois só para som e luz, ou seja, ela por si só não funciona. E nós na música erudita não temos amplificação, nós tocamos com a acústica da sala e o Centro Cultural é impensável fazermos lá um concerto, ou seja, aquilo para o qual foi desenhada, acho que não corresponde muito mais para desporto do que para a cultura. E depois não sei, não quero estar assim injusta porque há outras Conheces salas. o Cineteatro João Verde, em Monção? Sim, 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 por exemplo, exatamente. E Valença também tem dois auditórios, a da Academia, e tem depois que está entregue a uma universidade, agora não estava a ver o nome. E depois tens, por exemplo, Cerveira, tens aquele auditório lindo ao ar livre, que eu gostava imenso de um dia poder fazer ali um concerto. Acho que está ali um anfiteatro muito bonito. Mas eu acho que, sobretudo, no Alto Minho também tens muitos espaços que podem ser para concertos, se calhar não de uma orquestra, mas para grupos mais pequenos e que às vezes não há curiosidade. Por exemplo, as quintas. Nós temos quintas lindíssimas, com salões incríveis. Por exemplo, o Ponto da Barca, uma sala que nós íamos aproveitar, é a sala das máquinas, a barragem do Lingoso. Já foi lá feito um concerto, por exemplo. Paredes de Coura também tens o centro, acho que é Centro Cultural, não sei se estou a confundir, Sim, mas sim, é também o tens Centro lá Cultural. salas. Ou seja, salas existem, se calhar não estarão todas preparadas acusticamente, porque lá está, não estão preparadas para música, estão preparadas para tudo, para receber um bocadinho de teatro, um bocadinho de cinema. Por isso, às vezes, são mesmo polivalentes, não é? E nesse sentido, acusticamente, não serão as melhores para música, mas também não foram pensadas para isso. Por isso, mas sim, temos muita oferta, mas, por exemplo, se me permites, eu acho que este é, por exemplo, um dos problemas do elitismo, é irmos só aos teatros e só às salas, porque há muita gente que acha que não tem lugar nessas salas, porque lá está, é para pessoas com estudos, pessoas com posses, que não é para qualquer pessoa. Por exemplo, as pessoas identificam-se muito mais com as igrejas. Já acham que se nós fizermos um concerto numa igreja, vamos ter muita mais gente, porque as pessoas acham que as igrejas é um lugar para toda a gente. Enquanto, por exemplo, o Teatro Sá de Miranda, há pessoas que acham
Se fizéssemos um estudo de caso, se calhar íamos perceber que muita gente de Viana nunca entrou no Sá de Miranda. Ou seja, Por se achar fizéssemos, se fosse exatamente a mesma peça, a mesma obra, no Teatro Sá de Miranda ou na Igreja de São Domingos, tu estás a dizer que na Igreja de São Domingos era capaz de estar cheio e no Sá de Miranda teres meia casa. Não, nós éramos capazes de encher o Sá de Miranda na mesma. Isso, o Sá de Miranda Mas também tirando não os tem. amigos e os familiares. Ah, sim, a igreja teria muita mais gente, não tenho dúvidas. Porque tem a ver com o sentido de pertença. As pessoas não sentem, a maior parte das pessoas assim de origem mais humilde, não acham que devem ir ao teatro ou que é um lugar para eles. Eu por acaso tenho pena que esses estudos não tenham sido feitos ainda na nossa região. Mas eu acho que íamos ficar chocados com a quantidade de pessoas que não frequentam estes espaços e não tem a ver com a programação, tem a ver com achar que o espaço não é para eles. E, por exemplo, também temos outras questões que podem ser levantadas. A maior parte dos nossos edifícios não tem acessibilidade para pessoas que tenham, se calhar, algum tipo de deficiência. Há certos grupos que nós podemos identificar de etnia, se calhar não a nossa, que depois também não frequentam, ou seja, há uma série de problemas inerentes à arte e à programação cultural e que muitas vezes nós fechamos os olhos. Contra nós falamos porque vamos tocando e vamos tocando e vamos fazendo aquilo que alguém nos manda, não temos tempo sequer para refletir sobre estas questões. Mas eu acho que quem está à frente de programações e quem está à frente das entidades, das instituições culturais, às vezes devia ter um bocadinho mais de atenção a isto. E Estavas a falar da também programação. Agora, recordei-me que, enquanto vocês estão na escola profissional, é, é regular, está na agenda cultural, como disseste bem há bocado, ter lá as vossas atuações no Sá de Miranda ou no Café Concerto, naquele tem lá montes de vezes, todos os meses há sempre alguma coisa lá a acontecer, mas depois acabou, não é? Depois disso, há então essa falta de algo mais. sim, nós depois todos, é assim, nós não temos Universidade de Música ou Politécnico de Música em Viana. Por isso, qualquer um de nós que siga esta carreira tem que mudar de cidade. Nós não temos essa oportunidade, o IPVC não tem curso de música. E não tem como voltar. Exato, porque depois estamos fora e é difícil. Qual E é a depois também orquestra há mais outra próxima que coisa. vocês têm? Diz? Qual é o. Tirando as escolas de música, que depois acabam alguns por ir para escolas de música e por aí, se querem mesmo dedicar-se à música e serem profissionalmente só a tocar o seu instrumento, ou serem mestres, ou o que for, a orquestra mais próxima é em Guimarães, é no Porto, ou. Eu, sobre isto há muito a dizer. É assim, infelizmente, e nós também temos debatido isso agora, nós temos agora uma série de mesas redondas na Orquestra do Alto Minho, na página do Facebook, e estamos a falar exatamente sobre isto. Não há mercado em Portugal para tantos músicos que se estão a fazer. Isto tem que ser dito porque é verdade, nós temos muitas universidades em Portugal, cada uma a fazer não sei quantas flautas, vou falar no meu instrumento, não sei quantos flautistas, e depois não há mercado para tocar para esta gente toda, não há. Nós temos poucas orquestras em Portugal e principalmente poucas em que nós podemos ter um contrato de trabalho. A maior parte funciona por residências artísticas, ou seja, tudo a recibos verdes e é muito esporádico, ou seja, não há assim nada regular, de forma regular. Nós temos orquestras profissionais em Portugal, temos a Casa da Música, a Orquestra da Casa da Música, temos a Orquestra Gulbenkian, em Lisboa, que é privada, será a única privada. Temos a Orquestra Metropolitana, que é ali um organismo público ou privado, porque pertence ao município de Lisboa, mas depois tem muitos mecenas também. Temos a Orquestra do São Carlos, a Orquestra Sinfónica Portuguesa, que é a Orquestra de Ópera. É a única casa de ópera que nós temos em Portugal. Ou seja, temos, até agora, o que eu estou a dizer, temos 3 em Lisboa, uma no Porto. E depois temos 3 orquestras regionais. Temos a Orquestra do Norte, a Orquestra das Beiras e a Orquestra do Algarve. Qualquer uma delas, por exemplo, a nossa, embora seja do Norte, acho que não nos representa, porque raramente a vemos a tocar em Viana. Aqui existem financiamentos, como é que eu vou dizer, à metade do Estado, ou não é metade, acho que é 1/3, e depois entram algumas câmaras que queiram, de facto, que a orquestra faça programação na sua zona. Depois temos ainda uma orquestra na Madeira, mas também lá está, os músicos têm contratos anuais, não é nada que se possa perspectivar, não é?
E depois temos então os projetos, como eu já fui referindo, que é o caso de Guimarães, é o caso, por exemplo, existe a Orquestra Sem Fronteiras, que está sediada em Idanha Nova, temos uma agora nos Açores, que são projetos como será, por exemplo, a Orquestra do Alto Minho, mas que funcionam consoante há dinheiro. Há dinheiro, faz. Não há dinheiro, não se faz. Ou seja, é difícil que tenha uma programação constante. Porque é que Mas a maior gostarias, parte por das exemplo, que a pessoas... Orquestra do Alto Minho passasse a ser residente do Sá de Miranda e partilhasse portas com o Centro Dramático? Ou Não, a nossa ideia, o nosso projeto, nós até essa parte estava resolvida. A nossa residência na altura, agora teria que ser tudo negociado, não é? Isto foi antes da pandemia, seria o Casino Afifense, que seria o nosso sítio para ensaiar e para a nossa sede, por assim dizer. E a nossa ideia era termos 2 concertos por semana, sempre em municípios diferentes. Nós até fizemos um estudo de território para serem municípios que não fizessem fronteira uns com os outros, porque nós queremos incentivar as pessoas também a deslocarem-se. Às vezes nós achamos que Ponte de Lima é tão longe e não é, é tão pertinho, Cerveira é pertinho. Ou seja, a ideia não era, que é o que se costuma fazer, programação boa nos municípios grandes e programação assim assim nos outros. Não, seria uma programação boa para todos os municípios, fosse ele Ponte da Barca, fosse ele Melgaço, fosse ele Monção, fosse qual fosse dos 10, e as pessoas também, olha, onde é que está a Orquestra do Alto Minho a tocar esta semana? Está a tocar em Monção. Pronto, olha, vamos passear a Monção e vemos o concerto e pronto. Era esta a dinâmica, sabendo que, por exemplo, a orquestra pode tocar naquela semana em 2 municípios, não é? Mas ao mesmo tempo pode sair, por exemplo, um quarteto de cordas que está num evento privado ou que está na apresentação do Vinho Alvarinho em Monção ou Melgaço, enquanto o agrupamento grande está numa outra zona. Ou seja, aqui a nossa ideia era ter um agrupamento base estável, com contratos de trabalho, ou seja, que lhes permitissem fixar no nosso território, constituir família e os seus filhos e, por assim, gerar uma economia no território e, ao mesmo tempo, pudesse depois ajudar as instituições que já existem na região. Porquê? Nós, por exemplo, temos muita dificuldade em algumas regiões em ter professores, porque é difícil alguém deslocar-se a Monção às vezes, por 2 horas de aula. Olha, vamos contratar alguém, quem é que vai deslocar-se a Monção? Às vezes por 2 horas de aula, sabes de onde é que é o vindo de mestre da Braga banda ou de Porto. deles? Hã? Sabes de onde é que é o mestre da banda deles? É de Espanha, ele foi meu professor na escola profissional. Eu falei com ele no ano passado, também para o café na praça. Eu sabia que ele era espanhol, mas quando ele me disse que era de Valência, eu fiquei na. Peraí, ele disse Valência, Valência, do outro lado, eu fiquei. Não estava a contar com aquilo. Desculpa E ter interrompido. ele foi nosso professor também na escola profissional. Pois. Mas pronto, só para te explicar que é mesmo muito difícil há algumas escolas também terem uma oferta depois nas suas zonas, quando não há gente depois a viver, porque imagina, vamos todos para a universidade, depois acabamos por nos fixar noutras regiões que não a Viana. Se Viana não tem mercado, claro que as pessoas depois não voltam para Viana. E este está a ser um problema. Se tivéssemos um organismo em que temos 65 músicos no território, é muito mais fácil depois também haver alguém disponível para dar uma aula daquele instrumento ou para haver até uma outra dinâmica cultural, não é? Porque depois as pessoas têm criatividade, depois juntam-se a outras artes e criam outros projetos e acho que é isso que é super interessante. Mas pronto, não sei se respondi à pergunta. Eu, eu só espero é que consigas concretizar esse projeto que tens com a orquestra, porque seria sem dúvida nenhuma uma mudança completa de marasmo que existe no Alto Minho. Marasmo no sentido em que, conseguindo de facto implementar isso, depois também consegue, de certa forma, trazer todas aquelas alterações que tu disseste, pessoas ficarem por cá e não ser só uma forma, porque volta e meia o que é que aparece nas notícias? Há um guitarrista promissor e precisa de dinheiro de ir estudar para fora, um violoncelo e tem que ir para fora, e depois nunca regressam, isso é verdade, ficam sempre por ali. Sim, mas também existe uma grande mágoa. Eu tenho tentado combater isso também com os meus colegas. Toda a gente, numa altura, tentou fazer algum projeto na sua terra, ou tentou fazer uma orquestra, ou um concerto, ou assim, e há muitas mágoas construídas sobre isso, porque os próprios municípios às vezes, mas fazes de graça, vais promover o teu trabalho e depois arranjas-te um concerto a pagar, e depois isto não aconteceu. Muitos casos, e há muita gente também, aqui já não tem a ver com municípios, mas muita gente, por exemplo, tem boas ideias e que propõem as ideias e depois eles dizem que não, e a seguir apoderam-se daquela ideia e fazem como se fosse deles. E isto depois
muita gente que fica muito magoada e que tem resistências. Eu tenho encontrado colegas que às vezes convidam e que dizem, mas tens a certeza? Só vou porque foste tu que estás a convidar, porque já me aconteceu isto, 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 isto. E isto acaba por ser triste, pronto, porque a escola profissional este ano está a fazer 30 anos. Eu às vezes não sei de coisas que aconteceram, se calhar, nos primeiros alunos, em 92 e 93, que terão, se calhar, feito uma proposta naquela altura ao município, ou assim, por isso há aqui muitas mágoas também com A escola, disseste bem, a escola está a fazer 30 anos. E há quantos anos é que está prometida a construção? o auditório, por exemplo. Não é? Há quantos anos? Não, e eu acho que as pessoas não têm noção da dinâmica da escola. Eu acho que ainda hoje, eu acho que não têm noção da quantidade de músicos que se têm formado naquela escola, não têm noção do grau da exigência que há lá dentro, porque aquela escola prepara-nos mesmo para o mercado de trabalho. Nós saímos dali e notamos, porque depois vamos para o ensino superior e contactamos com pessoas que vêm de outras escolas profissionais como nós, mas também contactamos com pessoas que vêm dos conservatórios e que vêm do ensino normal e que foram aprendendo música, ou seja, o choque é muito grande e nós percebemos que, não, peraí, nós temos uma bagagem muito acima da média, nós até achamos algumas disciplinas da licenciatura abaixo daquilo que nós aprendemos já na escola. E eu acho que para os vianenses, e não só vianenses, porque nós também temos muita gente de outros municípios, acho que não têm noção do organismo que têm ali dentro. Eu, pelo menos, é a impressão que tenho. Filipa, muito obrigado por esta conversa, por esta partilha sobre a música. Deixaste-me entusiasmado e quero mesmo que a Orquestra do Alto Minho funcione e que arranje espaço no Alto Minho, mas também fora dele, obviamente. Sim, já somos dois. Muito obrigado então por esta conversa. Espero que também tenhas gostado desta partilha com o Café na Praça. Quanto a si, espero que também tenha gostado desta conversa com a Filipa e esteja atento, acompanhe a Orquestra do Alto Minho nas suas redes sociais para estar a par daquilo que vai acontecendo e experimente. Se ainda nunca teve a oportunidade de ouvir um concerto, seja dele, seja de quem for, experimente porque se calhar não é bem aquilo que está à espera e pode ficar agradavelmente surpreendido. Na próxima semana regresso com mais um convidado para este Café na Praça. Fique desse lado.